Olha, uma senadora bolsonarista, ela fez um vídeo que ela tá passada com o Eduardo Bolsonaro. Eu acho bom e pouco, senadora. Eu acho bom e pouco. É uma senadora do PSD. Uma senadora do PSD. Presta atenção. Senadora bolsonarista detona Eduardo Bolsonaro. Abre aspas. Moleque. Fecha aspas. Foi disso que ela chamou o Eduardo Bolsonaro. Olha o que ela disse. É um abuso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos com o país e com o pai dele. Afirma Margarete Busetti, que apoiou o Bolsonaro em 2022. Olha só. Eu avisei, né? Ó, se tem uma coisa, senadora, vou falar uma coisa para a senhora com todo respeito. Vocês não viram que essa família só pensa neles o tempo todo? Chega a ser uma loucura. Parece até uma seita. Isso eles não mentiram. Isso eles não mentiram. É igual o Trump. O Trump pensa nele em primeiro lugar, nele em segundo lugar, nele em terceiro lugar, nele em quarto lugar, nele em quinto lugar. Primeiro vem ele. Depois que venha qualquer um, mas primeiro é ele. A senadora Margarete subiu o tom contra Eduardo Bolsonaro e o responsabilizou diretamente pelo uso de tornozeleira eletrônica imposta por Jair Bolsonaro. Durante a declaração pública na terça-feira, ela classificou a conduta do deputado licenciado como um abuso, tanto contra o ex-presidente quanto o Brasil, e o chamou de moleque. Senadora se mostrou muito incomodada com a postura de Eduardo diante das negociações com o governo Donald Trump dos Estados Unidos. Ela criticou especialmente a tentativa recente do parlamentar de se desvincular do tarifaço, anunciado em Washington, após ter sido apresentado como interlocutor das tratativas. O que ele fez? Primeiro ele falou, o meu trabalho está surtindo efeito. Fui eu que mandei o Trump pôr tarifa em cima da laranja, em cima do café, em cima do aço. Fui eu que fiz isso. Aí surtiu um efeito ao contrário. Essa pessoa, ele achava que os brasileiros iam arregar. Ele achava que iam autorizar o pai dele sair do Brasil. Tanto é que o Tarcísio, o governador, ligou diretamente para o STF, libera o Bolsonaro para negociar sobre as tarifas. Ligou no mesmo dia. Só que isso surtiu um efeito ao contrário. As pessoas falam assim, caramba, que isso? Agora ele fez um vídeo, o filho do Bolsonaro, dizendo que ele não pediu tarifas contra o agronegócio. Ele pediu tarifas, pressões internacionais individuais. Olha o que a senadora disse. Olha o que a senadora disse. É um abuso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos, com o país e com o pai dele. A culpa do Bolsonaro está usando tornozeleira é desse moleque, do filho dele. Ele falou em vários vídeos, dizendo que era ele que estava negociando e que ia ter tarifa sim. Do que adianta mudar agora? Está gravado, disparou a senadora. O que adianta você falar que não foi você que colocou a tarifa? Está gravado. Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista, né, no podcast Inteligência Limitada, na qual adotou um novo tom ao falar sobre a imposição das tarifas comerciais no Brasil. Ele alegou que a atuação visava apenas sanções individuais contra os ministros, não contra o agronegócio. Olha, meu filho, eu acho que os americanos, eles olham para você assim e falam, mas que traíra. Se você está traindo o próprio país, você acha que os americanos vão confiar em vocês? Se você está traindo o próprio país, você acha que os americanos vão confiar em vocês? Tem um regimento dentro da máfia, é coisa nostra, máfia italiana,
que ela diz o seguinte: ela não aceita a traição dos seus membros com suas esposas. Se você é um membro, estava vendo isso, de uma máfia italiana, e você trai a sua esposa, você é expulso da máfia, da organização. Por quê? Porque o cara diz o seguinte: esse cara, ele não respeita nem a esposa e nem a própria família. Ele vai respeitar a nossa família? Ele não vai respeitar. Eu acho que os americanos, eles olham para o Bolsonaro, ele olha para o Eduardo Bolsonaro, ele olha para esses deputados bolsonaristas. Ele fala: essas pessoas não respeitam nem o próprio país, nem as pessoas que patrocinaram eles, que é o agronegócio. O povo da laranja em São Paulo patrocinou a família Bolsonaro. O povo do café patrocinou a família Bolsonaro. Eles não respeitam nem os patrocinadores dele. Eles não respeitam nem a bandeira deles, nem a soberania do país deles. Vocês vão ser peça de um tabuleiro que serão descartados num futuro não tão distante. Vou falar de novo. Bolsonarismo será peça de um tabuleiro que será descartado. Sabe quando você entrega um peão para ser comido, para você favorecer uma torre, favorecer um bispo? É isso que vai acontecer com o bolsonarismo no Brasil. Vai ser descartado dentro do Brasil e fora do Brasil. A verdade é essa. O que você acha disso, hein?